Muito bem, então hoje a nossa live vai tratar sobre um tema do momento, nestes tempos de pandemia que estamos vivendo. Vamos discutir sobre a escolha de Sofia. Na verdade, é um dilema moral vivido por uma personagem famosa em um texto escrito e depois no filme que revelaram essa personagem chamada Sofia. Nós vamos discutir a escolha de Sofia, tentando trazer alguns apontamentos para essa realidade da pandemia que o mundo está enfrentando e o Brasil está enfrentando e a nossa cidade está enfrentando. Cada cidade, à sua maneira, tem tomado decisões, muitas vezes criticadas, para tentar enfrentar este problema da pandemia. O que é a escolha de Sofia? Vamos aqui elucidar um pouco, recordando que história é essa. Sofia é uma mulher polonesa que se tornou prisioneira dos nazistas num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi aprisionada, colocada naqueles trens, que levavam os prisioneiros para os campos de concentração. E lá chegando, de imediato, Sofia viveu o maior drama da sua vida. Sofia levou consigo para a prisão, no campo de concentração, os seus dois filhos pequenos. Um menino com 10 anos e uma menina um pouco mais nova, bebezinha ainda. E um soldado nazista, um oficial nazista, se aproximou de Sofia e propôs algo impossível para o coração de uma mãe. O oficial nazista falou para Sofia: Sofia, você não pode ficar com suas duas crianças aqui. Uma delas precisa de ser morta já, e você tem que escolher agora qual das suas crianças você entrega para ser morta. E Sofia não queria escolher. Ela insistiu que ele não podia fazer aquela pergunta para ela, não podia exigir o que ele estava exigindo, mas o oficial falou para ela: eu não tenho tempo, escolha já ou eu mato as duas crianças suas. E Sofia, naquele momento de sofrimento, nem teve muito tempo de pensar, mas ela fez a escolha, falou: leva a menina, leva a menorzinha. No pensamento de Sofia, a menorzinha, a criança mais nova, tinha menos chance de sobreviver aos horrores daquele lugar no qual ela estava chegando. E já pode perceber que era um lugar terrível. E assim, o oficial chama alguém e arranca do braço da mãe aquela criança que sai chorando, gritando. A mãe fica ali também gritando, reclamando, mas não tinha o que fazer, e o menino que ficou com ela também ficou gritando porque viu a irmãzinha sendo retirada dela. Então, esta é a escolha famosa presente no livro que traz o mesmo nome, A Escolha de Sofia, e também retratado num filme muito famoso que teve grande bilheteria aqui no Brasil lá nos anos 80, A Escolha de Sofia. Então, esta mãe que foi obrigada a escolher qual dos filhos deveria morrer. Ainda ontem, quando o novo ministro da Saúde do nosso governo federal foi escolhido, as redes sociais ficaram cheias de um vídeo que ele publicou algum tempo atrás, falando sobre a questão da escolha. E neste vídeo ele dizia que se for para escolher entre cuidar de um idoso e cuidar de um jovem no hospital, é claro que é preferível cuidar de um jovem e deixar, em tese, o idoso morrer. Isso, é claro, causou uma comoção grande, porque as redes sociais hoje são de uma rapidez incrível e muitas pessoas discutiram este tema no dia de ontem e hoje continuam discutindo também a questão da escolha. Alguns interpretam como se o ministro estivesse querendo desprestigiar os idosos, falando que a vida dos jovens é mais importante que a dos idosos. O que o ministro de fato vai fazer, temos que esperar para ver qual vai ser a postura dele como ministro. Uma coisa é o que a pessoa fala antes dela ter um cargo de responsabilidade pública, outra coisa é o que ela vai conseguir fazer de fato
na hora que sofreu o impacto, o peso da função que ela está exercendo. Mas vamos lá, vamos discutir aqui um pouco esse tema. Em primeiro lugar, a questão da escolha de Sofia. Dizer que aquela mulher fez uma escolha moral já é dizer algo difícil de ser defendido. Por quê? Ela foi pressionada a fazer uma escolha que, em tese, ela não precisaria de fazer. Então, existem dilemas morais. Dilema é aquela questão que exige uma decisão, e essa decisão, qualquer que seja, vai trazer um sacrifício humano muito grande. Só que existem também os falsos dilemas. Por exemplo, o dilema da Sofia é um dilema, a escolha que ela fez é uma escolha que ela não precisaria ter feito. É obra da maldade, né? Quem é que de sã consciência vai obrigar uma mãe a escolher um filho para ser morto, né? Então, é uma obra da maldade. Falar que ela fez uma escolha e que errou ou acertou na escolha, seria difícil de defender o fato dela ter feito uma escolha moral. Não, ela foi obrigada a segurar uma criança e a soltar outra, né? E ela fez isso ali sem ter tempo de pensar. Aliás, vários pesquisadores dizem que nas decisões mais complicadas da vida, nós nem pensamos muito, né? Vamos muito pelo instinto, às vezes vamos até pelo nojo ou por experiências anteriores, e assim tomamos a decisão, às vezes, sem ter tempo para pensar, quando é caso que exige pressa. E a Sofia viveu essa experiência. Acontece que depois que ela escolheu, a menina foi levada para ser morta e o menino depois foi separado dela lá no campo de concentração. E quando ela saiu viva daquele campo de concentração, tudo que ela queria era encontrar com o filho, mas ela nunca mais teve notícia do filho. Então depois ela viveu uma vida muito complicada até chegar à sua morte, né? Não suportou viver a tristeza da situação de vida que ela tinha enfrentado lá no campo de concentração. Trazendo essa questão para o Brasil. Nos dias de hoje no Brasil, nós ouvimos muitas reportagens, muitas entrevistas que têm falado muito sobre um dilema que o Brasil está vivendo nesse tempo de pandemia. Que dilema é esse? Vamos proteger a vida ou vamos proteger a economia? Esse é um dilema que está sendo apresentado por alguns servidores públicos, eleitos para isso ou não, que acabam discutindo esse tema. E é um tema que tem sido discutido muito também por várias pessoas que gostam de discutir política. Temos que salvar a economia. Outro fala, não, temos que salvar a vida é mais importante que a economia. O que podemos dizer de início? É que esse dilema que está sendo apresentado aqui no Brasil, na verdade, não é um dilema real. O Brasil não está vivendo um dilema real. Ou seja, nós não estamos diante, meu modo de pensar, não estamos diante de uma obrigação de escolha entre isto ou isto. Porque não existe essa opção. Se paramos para pensar, né, como não estamos pressionados para tomar uma decisão muito apressada, se paramos para pensar, percebemos que não existe esse dilema. É um pressuposto falso que, quando discutido, vai chegar a uma conclusão falsa. Não existe a possibilidade de salvar um ou salvar outro, salvar a economia ou salvar a vida. Se o vírus chegar com força aqui no Brasil, nós vimos aí que mais de 2.000 pessoas já morreram, se o vírus chegar com força aqui no Brasil, como ele chegou em outros países, não tem como salvar a economia, porque se nós colocarmos as pessoas para trabalhar, para viver como se nada tivesse acontecendo, ou como se quase nada tivesse acontecendo, se soltamos a população aí para a rua para continuar levando a vida normalmente, as pessoas serão infectadas e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas poderão morrer aqui no Brasil. E a economia vai ser salva? Com certeza não, né? Porque a hora que começar a morrer 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas, não tem sistema político que se mantenha em pé defendendo a economia, porque a economia vai
virá um fracasso total, ou seja, é um falso dilema. Meu ponto de vista é esse. Não existe esse dilema para o Brasil entre salvar isso ou salvar aquilo. E também não é fácil conciliar. Se eu parto do princípio de que esse dilema não é real, ele é inventado, né? Ele é inventado e muitas pessoas começam a discutir como se fosse necessário tomar uma decisão, daí entra a outra questão. Então, qual é a solução se esse dilema não existe? Se eu não preciso escolher entre proteger a vida ou proteger a economia? Como eu disse, eu penso, se o vírus é tudo isso que ele tem se mostrado pelo mundo, não dá para escolher a economia, por exemplo, porque nós vamos quebrar do mesmo jeito, a economia vai desandar do mesmo jeito. Então, não existe o dilema, e daí eu penso, qual é a saída? Tem uma solução fácil? É claro que não tem uma solução fácil. Se tivesse uma solução fácil, lá nos Estados Unidos eu não teria morrido lá dezenas de milhares de pessoas, um país rico, de primeiro mundo, super avançado. Não existe solução fácil. Se tivesse solução simples, lá na Itália, um país mais rico que o Brasil, e menor, mais fácil de atuar, né, neste campo de saúde pública, não teria morrido tantas pessoas como morreram. Lá na Espanha, né, quantas pessoas já morreram, e assim pelo mundo afora. Ou seja, não existe resposta fácil. Mas existe saída? Existe saída. Diante da pandemia, nós sabemos que a ética, quando bem discutida, refletida, ela nos leva a dois pontos fundamentais, né, diante de uma pandemia. Eu tenho que maximizar a vida, proteção da vida, e utilizar de maneira responsável os recursos para enfrentar os problemas que a pandemia traz. O que isso significa? Significa que maximizar a vida. Vamos imaginar, os idosos estariam em primeiro lugar ou em último lugar quando eu falo em maximizar a vida? Depende da situação. Nós sabemos hoje da importância do profissional de saúde. Se um profissional de saúde que está lá na frente de batalha, cuidando das outras pessoas, fica adoecido, é natural que a sociedade toda clamará para que aquele profissional de saúde seja bem cuidado, porque ele poderá salvar, ajudar a salvar muitas vidas depois. É claro que, nesse contexto, o profissional de saúde, independente da idade dele, seja jovem ou seja já idoso, ele ocupa um papel social muito importante. E é claro que na hora de uma discussão ética, se for preciso fazer uma escolha, porque está faltando aparelhos para cuidar das pessoas lá nas UTIs, é natural que a coisa penda de maneira favorável para o lado do profissional de saúde, seja ele de 20, de 30, de 50 ou de 80 anos. Ele vai ter uma proteção especial porque a sociedade precisa muito dele nesse momento. Mas vamos imaginar que se descubra uma vacina, um grande sonho agora, descobrir uma vacina para acabar com essa pandemia. Se fosse descoberta uma vacina ou um remédio, quem queria tomar isso primeiro? Eu penso que numa discussão ética, os profissionais de saúde, dentro dessa perspectiva de maximizar a vida, os primeiros a receber as doses da vacina ou do medicamento seriam os profissionais de saúde. Por quê? Porque curados eles poderiam ajudar a curar e a cuidar de muitas outras pessoas até que tivéssemos condição de oferecer o medicamento, a vacina para todos. E os idosos? Se o objetivo é maximizar a vida, sabemos que os idosos estão entre os grupos aí mais vulneráveis, né? Que correm maior risco de morte uma vez infectados pelo vírus. É claro que os idosos estariam disputando ali para a par com os profissionais de saúde. Apressadamente cuidaríamos dos profissionais de saúde e rapidamente cuidaríamos dos idosos, porque é a parcela da população que mais morre. Isso dentro de uma discussão ética saudável. E a economia, como ficaria aí? A questão da economia nesse momento precisa ser discutida em relação às iniciativas para combater os efeitos nocivos da pandemia sobre a vida da população. Como vemos, todas as cidades, estados e o nosso país estão tomando providências
em termos de gastos econômicos, né, não esperados, para ajudar a população nesse momento complicado. Aqui na cidade, várias iniciativas já foram tomadas nesse termo. No Brasil, nós temos aí o voucher, né? O Corona Voucher, como é chamado, aqueles R$ 600. É um modo do Estado financiar a pessoa que está passando dificuldade, mas a outra contrapartida que não tem sido muito falada é, se eu vou financiar a pessoa para ela não passar maior dificuldade nesse tempo, se eu vou garantir pelo menos um feijão com arroz ali dentro das casas, e se as leis já proíbem corte de água, corte de luz e outros cortes de serviços básicos, o Estado não está discutindo, no meu ponto de vista, algo fundamental. O Estado, quando investe um recurso, ele sempre precisa cobrar e esperar uma contrapartida das pessoas que recebem aquele recurso ou que são beneficiadas com aquela política. Ou seja, hoje, os mais de 30 milhões de pessoas que provavelmente irão receber este auxílio aqui no Brasil, o que se espera delas? Se o Estado está financiando, ele está financiando com um objetivo, não é para elas ficarem na rua. Meu modo de ver, onde que está a escuridão, onde que está a fragilidade dessas discussões, está nesse ponto. Porque o Estado parece que está oferecendo recurso sem cobrar nada em troca. Eu penso que é muito claro esse assunto. Se eu estou pagando algo para a pessoa, o que eu vou pedir dela em troca? Uma vez que ela não tem trabalho, ela está desempregada, uma vez que a fonte de renda dela não está funcionando nesse tempo. Nada mais lógico, razoável e ético do que pedir para a pessoa: fique em casa, não vamos ajudar a espalhar o vírus por aí, não sai por aí passeando como se estivesse de férias, né? Acho que é uma contrapartida. Então o que eu sinto aqui no Brasil? Falta uma definição legal mais clara para penalizar aqueles e aquelas que, uma vez auxiliados pelo Estado, não quiserem colaborar com o que chamamos de quarentena, né? Com seja o isolamento social, seja o afastamento social, mas essas pessoas estão sendo ajudadas para ajudar o Estado a combater esta pandemia. E a única coisa comprovada cientificamente que temos até o momento é que o isolamento social é eficaz. Todos os países que atuaram com políticas de isolamento social, que afastaram as pessoas, cada uma no seu canto, que proibiram a questão do encontro, da convivência normal, esses países conseguiram diminuir as taxas. Dentro de algum tempo, diminuíram as taxas e conseguiram vencer o drama da morte e da infecção. O exemplo que temos é a China, que nesses últimos dias tem apresentado dados dizendo que ninguém mais está morrendo vítima do coronavírus lá na China. E o que ela fez? Isolamento social. Parou tudo, né? Em algumas cidades mais afetadas e conseguiu superar o drama. O que o Brasil pode fazer de agora em diante? Uma vez que, vamos imaginar que estas próximas de 30 milhões de pessoas recebam durante 3 meses esse auxílio do Estado. Qual é a escolha que o Estado fez? O Estado fez a escolha de ajudar as pessoas para elas não passarem muitas necessidades. Agora, o que me preocupa é o que o Estado está cobrando em troca disso, ou seja, qual é a contrapartida? O que o Estado está esperando com isso? Toda a política de transferência de renda que o Estado organiza e pratica sempre tem uma contrapartida. Vamos citar um exemplo aqui. Bolsa Família. O Bolsa Família, a família recebe, mas tem a contrapartida. Tem que manter os filhos na escola. Ou seja, se eu obrigo a família a dar essa contrapartida e dar educação para seus filhos, lá no futuro eu terei famílias mais estruturadas, eu terei pais que terão mais condições de educar os filhos, orientar os filhos, e isso vai dar um lucro enorme para o Estado lá no futuro.
Por quê? Menos crianças ficarão doentes, porque as mães terão mais formação, conseguirão buscar mais recursos, meios, conhecimentos para cuidar da sua família. Então, o que eu vejo? Maximizar a vida é o grande ato moral neste momento. Nós temos que diminuir ao máximo a possibilidade das pessoas morrerem. E eu vejo que o Brasil está agindo bem até o momento. Os governadores foram quase que unânimes, né, nas políticas de isolamento. E agora, chegando esse recurso federal, eu creio que o Estado possa cobrar uma contrapartida do povo. Fica em casa, não vai ficar na rua vivendo como se estivesse de férias. Mas, por outro lado, tem a questão da economia. O que fazer em economia neste momento? Aí entra a responsabilidade na administração dos recursos. Onde que está a responsabilidade que eu vejo? Se o país está investindo aqui bilhões para financiar as condições mínimas de vida das famílias neste momento de pandemia, administrar com responsabilidade os recursos supõe, no meu modo de ver, exigir uma contrapartida das pessoas. E, além disso, em termos de gastos com saúde, aplicar de maneira mais adequada possível esses recursos, com hospitais de campanha, na contratação de profissionais, sempre tendo essa lógica. Eu não tenho o absurdo para gastar, eu preciso de usar bem os recursos, é o que eu posso fazer agora para a economia. Eu não posso abrir mão de todas as taxas e impostos, mas eu preciso de desonerar algumas empresas que estão sofrendo os efeitos. É preciso que isso seja bem administrado. Por quê? A verdade é clara e simples. Se nós conseguirmos maximizar a vida, ou seja, se nós conseguirmos passar por essa pandemia sem morrer muita gente, nós teremos um Brasil saudável daqui a alguns meses para recuperar tudo aquilo que nós perdemos em termos de desenvolvimento econômico, em termos de PIB desse ano 2020. Mas se eu deixo as pessoas morrerem, além da morte das pessoas aos milhares, às centenas de milhares ou aos milhões, a economia vai afundar do mesmo jeito e depois eu vou ter uma população adoecida, enlutada, enfraquecida e com muito menor chance de reagir para reconstruir a nossa nação. Então, concluindo aqui, o que eu digo? É tempo de defender a vida, nós não temos outra opção. Defender a vida de todas as formas possíveis agora. O isolamento social é a grande resposta, mas tem outras necessidades para defender a vida. Não posso deixar a pessoa ficar em casa passando fome também. O Estado já está tentando fazer isso. E saber que, em termos de economia, agora é tempo de administração responsável. Não é tempo de querer ganhar dinheiro. Quem quiser ganhar dinheiro agora vai perder muito mais do que ganhar. Então, nós não temos um dilema para ser resolvido. Nós não temos duas escolhas. Nós temos apenas uma escolha, no meu modo de ver. A escolha é maximizar a vida, impedir que as pessoas morram, diminuir ao máximo o número de mortes dessa pandemia aqui no Brasil. O resto, se tivermos nos sentindo vitoriosos e saudáveis e animados com o nosso país, nós vamos trabalhar juntos e vencer lá na frente. Então eu vejo, é um falso dilema. Esse dilema, tem que salvar a vida ou salvar a economia? Não existe esse dilema. E também não existe a possibilidade, não, vamos trabalhar em pé de igualdade, salvar a vida e salvar a economia. Não, nessa hora nós temos que aceitar a realidade. A economia vai afundar porque ela está afundando no mundo inteiro. Vai afundar um pouco, mas nós vamos recuperar depois. Se nós sairmos bem depois dessa pandemia. Agora, se sairmos mal, com um grande número de famílias enlutadas, depois nós vamos sair enfraquecidos economicamente e humanamente arrasados. Depois vai ficar mais difícil. É o que eu tinha para dizer nessa live. Abraço!